Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui com a nossa Escola de Direito Eleitoral, focado nas eleições deste ano 2022. E esta é a nossa aula número 12, onde nós avançaremos no assunto propaganda eleitoral. Só que agora nós vamos falar de uma modalidade de propaganda, que é a propaganda que acontece tanto no rádio quanto na televisão. Vocês vão perceber, a primeira informação aqui útil para nós é que a propaganda eleitoral de rua, até então a gente só tinha visto propaganda de rua na internet, na imprensa, não foi? Até agora, a propaganda iniciava no dia 16 de agosto. Confere? A propaganda no rádio e na televisão vão acontecer em momentos distintos. Essa é a primeira informação. A propaganda eleitoral de rua, de internet, na imprensa, não acontece ao mesmo tempo que a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A propaganda no rádio e na TV vai começar depois, não no dia 16 de agosto. E ela vai apresentar algumas características que nós vamos precisar aqui debater para entender a diversidade, a diversificação que existe nessa modalidade de propaganda e quais são os pontos que a gente precisa observar para não nos condicionar aqui a multas. Tudo bem? Então, quero aqui conversar com vocês. Nós temos o primeiro assunto para discutir aqui. A gente precisa entender a partir de quando que nós temos a propaganda, mas antes disso, eu quero falar sobre a programação normal e nos noticiários no rádio e na televisão nesse período eleitoral. Então, antes de invadirmos aqui o tema propaganda eleitoral no rádio e na TV, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que vai acontecer na programação normal e nos noticiários, tanto no rádio quanto na televisão. Tudo bem? Então vamos lá? Olha só, a primeira observação é que a partir do dia 6 de agosto do ano da eleição, veja, a propaganda de rua, ela começa no dia 16 de agosto. Confere? Propaganda de rua começa no dia 16 de agosto. Só que antes desse período, nós temos algo que observar aqui na programação normal das emissoras de rádio e televisão. O que diz? Que a partir do dia 6 de agosto do ano da eleição, é vedado as emissoras de rádio e de televisão em sua programação normal e no noticiário. Então, isso vai acontecer a partir do dia 6 de agosto. Primeiro, transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Essa vedação, ela vai acontecer a partir do dia 6 de agosto, mesmo que seja sob a forma de entrevista jornalística. Não posso demonstrar imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, e aqui é o que é mais importante, em que seja possível identificar o entrevistado ou que haja manipulação de dados. Ok? Segundo, veicular propaganda política. Então, a partir do dia 6 de agosto, na programação no horário normal das emissoras de rádio e TV, não posso veicular propaganda política. Terceiro, dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, a partido político, federação ou coligação. A partir desse período, eu não posso aqui demonstrar um privilégio, privilegiar um candidato, uma candidata, em detrimento de outros. Até porque nós estamos falando de grandes veículos de comunicação. Se eu privilegio um candidato ou uma candidata, com certeza eu estou violando princípios de igualdade de oportunidades, isonomia.
Então, a partir do dia 6 de agosto, eu não posso, portanto, dar tratamento privilegiado à candidata, a candidato, ok? Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão, ou seja, com menção ou crítica à candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, mesmo que de forma dissimulada, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Os debates são momentos que são muito esperados, principalmente debate de presidente da República. As emissoras de TV costumam realizar, existem regras específicas para a realização desses debates e fiquem tranquilos que a gente vai aí trabalhar com essas regras no futuro, tá certo? Nós vamos discutir sobre como que funciona um debate, o que precisa ser aqui observado. Tudo bem? Entendido? Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção. As convenções acontecem entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Então, nesse momento, será escolhido o candidato. Então, veja, se eu divulgo o nome de um programa a partir do dia 6 de agosto, que se refere a candidato escolhido em convenção, é uma vedação. Ainda quando pré-existente, ou seja, mesmo que já exista o programa com aquele nome. Inclusive, se coincidente com o nome do candidato, ou o nome por ele indicado para uso na urna eletrônica, e sendo coincidentes os nomes do programa, olha só que importante isso daqui, hein? Se for coincidente os nomes do programa e do candidato, fica proibida a sua divulgação sob pena de cancelamento do respectivo registro. As emissoras têm aprendido ao longo do tempo para evitar colocar nome no programa do apresentador, porque hoje está moda, né? Principalmente apresentadores daqueles programas policiais que tem uma grande repercussão, se candidatam, muitas vezes vencem as eleições. Então, para evitar ter que no futuro alterar nome, eles estão evitando colocar nome do programa do apresentador, né? É uma dica, porque veja que isso pode acarretar o cancelamento do respectivo registro daquele candidato. Tudo bem? Todas essas vedações que nós vimos aqui é a partir do dia 6 de agosto do ano eleitoral. Vamos recapitular? Transmitir imagens de pesquisa, que seja possível identificar o entrevistado, veicular propaganda política, privilegiar um candidato em detrimento de outro, veicular em filme, novela, programas, nome ou crítica, menção de um candidato ou candidato. E, claro, né, ter um programa ali que coincide o nome do programa com o candidato ou divulgar esse nome de programa. Entendido? Bom, vamos falar sobre convites para entrevista. Será que eu posso convidar um candidato para ser entrevistado numa emissora de rádio e televisão? Sim, a resposta é sim. Mas será que existe algum ponto a ser observado? Olha só. O convite aos candidatos, prestem atenção, o convite aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para participar de entrevistas não configura, por si só, tratamento privilegiado. Então, essa é a regra geral, ok? Convidar aqueles mais bem colocados nas pesquisas não configura por si só, tratamento privilegiado a determinado candidato. Mas olha só a exceção. Desde que não configurados abusos ou excessos, os quais poderão, inclusive, ser apurados na forma do artigo 22 da Lei Complementar 64. O que prevê o artigo 22 da Lei Complementar? Trata sobre a ação de investigação judicial eleitoral. A ação de investigação judicial eleitoral tem como um dos seus objetos abuso do poder de mídias de comunicação, seja rádio, seja TV. Então eu posso até entrevistar um candidato, uma candidata, mas isso não pode ser de forma abusiva. Só chamo um determinado candidato. Vários programas. É claro que cada caso concreto será analisado.
né? Então não existe uma regra suprema aqui, não. Cada caso será avaliado, será ali atribuído princípios eleitorais, princípios constitucionais para chegar a um consenso se houve de fato abuso ou não, se abusou ou não se teve excesso ou não nesse convite desses bem mais colocados nas pesquisas eleitorais. Entendido? Bom, programas agora apresentados por pré-candidatos. Primeiro a gente precisa entender o que é um pré-candidato. Pré-candidato, por exemplo, nós estamos em 2022. Eu já começo a me manifestar nas redes sociais que eu vou me candidatar. Eu sou um pretenso candidato. Meu nome não foi escolhido ainda em convenção. Ok? Para ser pré-candidato, o nome ainda não foi escolhido em convenção partidária. Eu estou divulgando a minha pretensa candidatura, o meu interesse, o meu desejo em me candidatar para as eleições vindouras. Pois bem, existe alguma regra quanto a programas que são apresentados por pré-candidatos? Existe um programa de TV, eu já tinha até comentado isso com vocês. O que diz a resolução sobre propaganda? Olha só, a partir do dia 30 de junho do ano da eleição, olha só isso daqui, hein? É vedado ainda as emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha, na convenção partidária, ou seja, naquele período entre os dias 20 de julho a 5 de agosto, suponhamos que ele será escolhido, né? Ele vai sair de pré-candidato para o conceito de candidato. A ele se submeterá a uma multa. Além da multa, eu tenho aqui também o cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Ok? Isso vai acontecer quando, pessoal? A partir do dia 30 de junho do ano da eleição. Professor, mas eu não consegui entender, porque tem aquele período do dia 6 de agosto. Mas vamos voltar aqui. A partir do dia 6 de agosto, eu não posso divulgar nome de programa que se refere a candidato, tá? Inclusive, se coincidir o nome do candidato ou o nome por ele indicado na urna eletrônica, ok? Isso é a partir do dia 6 de agosto, divulgar nome de programa. Agora, a partir do dia 30 de junho, é o seguinte, eu tenho um programa que é apresentado ou comentado por pré-candidato. A partir do dia 30 de junho, esses programas que são apresentados, que são comentados por pré-candidatos, o que vai acontecer? Ele precisa ser afastado daquele programa, ser substituído por um outro apresentador e assim a vida continua, tá? As emissoras de rádio, de televisão precisam se preocupar muito com isso para evitar multa. Qual é esse valor de multa? Olha só que eu trouxe aqui para vocês. Multa. A inobservância, então prestem atenção aqui, a inobservância sujeita a emissora ao pagamento de uma multa que pode variar aqui no valor de R$ 21.282 a R$ 106.410. E veja, ainda poderá ser duplicada se houver reincidência. Ok? Multa de R$ 21.282 a R$ 106.410 e pode esse valor ainda ser duplicado se houver reincidência nesse fato. Entendido? Ficou claro? Bom, visto então esses conceitos iniciais, a gente vai começar a discutir agora sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Eu já disse no começo da nossa aula que o período de veiculação de propaganda não bate com a propaganda de rua, com a propaganda na internet, por exemplo, né? A propaganda eleitoral no rádio e na televisão, é claro que nós temos que aqui dividir em primeiro e segundo turno. O primeiro turno de uma eleição acontece no primeiro domingo de outubro do ano eleitoral.
salvo situações excepcionais como houve em 2020 por conta da pandemia, nas eleições municipais. O segundo turno vai acontecer quando? No último domingo de outubro do ano eleitoral. O nosso parâmetro para definir quando começa a propaganda eleitoral é a data da eleição. Essa informação é importante. Então vamos lá. Onde que ela vai acontecer? Essa propaganda, ela vai ser veiculada nas emissoras de rádio, inclusive, já foi me questionado se era possível, né? Inclusive nas comunitárias, nas rádios comunitárias. Então, nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão que operam em VHF e UHF,